Seja bem-vindo, pessoal. A gente vai ter um treinamento muito legal, né? Uma série de treinamentos que já estão preparados e agendados para ser publicados no YouTube e também para você que é membro cadastrado do site AM Truth, entendeu? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre formalização dos bancos, os documentos e abordagem em geral. Você pode baixar lá no site como membro uma planilha específica, né, que mostra as regras banco a banco, além de muitas outras dicas e materiais, né, que nós produzimos ao longo de todos esses anos. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre quais os documentos, né, necessários. Vamos falar sobre o conteúdo do curso e você vai aprender que a primeira lição é o que eu preciso para formalizar meu contrato no banco. Esse treinamento ele serve para quem vende, para quem digita e principalmente para quem formaliza. E vai uma dica também para o pessoal que vende. É muito bom você ser eficaz na hora da assinatura do contrato, de ser detalhista e não enrolar, não só vender, ser um bom vendedor, mas ser também um bom, né, organizador de documentos e prestar atenção para não ter, porque no final você, vendedor, que vai ter que entrar em contato com o cliente para rever uma assinatura. Isso é incômodo, né? Em alguns casos até impossível você estar à frente. Então a gente vai falar o que eu preciso para formalizar meu contrato no banco, o que eu preciso para formalizar meu contrato de cartão, o que eu devo, como devo proceder para colher as assinaturas dos meus clientes do contrato e observações finais. Pessoal, essa é um curso de abordagem geral. As regras podem mudar, são poucas de um banco para o outro, né? E essas regras específicas você encontra no material que eu já citei no site como membro de correspondente bancário, apresentando seu ANEPS, porque tem informações que só devem ser divulgadas para pessoas credenciadas, não pode chegar ao cliente, não pode chegar a pessoas que não são da área, para que não façam uso indevido desta informação, né? O que eu preciso para formalizar meu contrato? Então, primeiro nós vamos abordar essas habilidades, na verdade, esses documentos. Ficha cadastral, né? Pode ser aceita impressa, blocada, em alguns bancos somente blocada, né? Porque tem a numeração, aquela ficha que vem já entregue pelo gerente, pela promotora, né? Ou alguns bancos só aceitam impresso, porque já imprime na hora com o número específico que tem que preencher, ou ele aceita das duas formas, certo? CCB negociável. Eu botei tem um mod aí para lembrar que todos esses documentos você tem que prestar atenção se o modelo é o atual que o banco pede. Isso muda todo dia. Tem um banco que muda uma ficha cadastral hoje, no outro dia o banco muda um termo de portabilidade e assim por diante, certo? Então preste atenção qual é o modelo atual, até para você não receber do próprio gerente da promotora um modelo antigo, ou você pegar um modelo antigo que está no estoque e ter que refazer o contrato depois, certo? O contrato de custo efetivo de taxas, né? A 7, a via de autorização de desconto em folha, chamada de EDE, e o e-consig no caso da Marinha, né? O ADE no caso, e esse e-consig somente para a Marinha tem que fazer o envio, senão o banco vai reprovar, vai devolver e vai ter problemas, né, com a função futuros. A primeira proposta de adesão ao seguro, isso é
em propostas de digitação com seguro. Então, às vezes, já aconteceu muitos casos da pessoa assinar o contrato e esquecer de pôr a adesão ao seguro e fechar o seguro com o cliente, ou infelizmente em alguns casos ele nem fala para o cliente que tem o seguro, né? Ele fala conjunto completo, mas ali tem o seguro e não manda essa adesão. Então tem que prestar atenção, e você que formaliza também tem que prestar atenção. Primeiro termo de solicitação de portabilidade, ou seja, propostas de portabilidades, esses são no lugar de portabilidades. A documentação de identificação, que aí agora eu vou falar bem específico algumas coisas, né? O RG, que não pode ser um RG muito antigo, porque principalmente, pessoal, nos casos de validação por SMS, né? O que é que acontece? Às vezes o cliente já mudou completamente a sua face, né? Ele já tem identidades tiradas na década de 60, 70, 80, e a pessoa de lá para cá já mudou muito, são 30 anos, e já são mais de 30 anos, e às vezes fica difícil do banco realmente dizer se é ou não a pessoa, e ele reprova, certo? E tem bancos que são mais exigentes, outros menos, e tem horas que cai em pessoas mais exigentes e outras menos, e há essa reprovação. Em casos automáticos, a reprovação pode ser imediata, porque o computador não consegue vincular a foto com, né, o perfil com, e nem passa para o atendente. O que acontece também? Eu vou dar uma coisa que aconteceu comigo, que é também facial, né? Eu tenho alguns bancos digitais, eu gosto, eu transfiro ali o Tragiva, tem pessoas que têm, e um determinado banco me mandou uma oferta de um cartão de crédito, e já o cadastro, eu tinha feito um cadastro, mandei uma identidade minha antiga, e na hora de fazer a questão do SMS, não fez de jeito nenhum, eu fiquei irritado, né? E cancelei na hora, e o banco depois procurou saber o que foi, eu falei, aí ele explicou que era a carteira de identidade, que era muito antiga e não passava, né, pela primeira validação. Foi então que eu mandei um documento mais atual, certo? É, comprovante, sim, com relação ao RG, procura, procura ver, né, se tem as características de nitidez legível para que o banco aceite. Não pode estar rasgada, com pedaços faltando, né, com dificuldade de enxergar uma informação, não pode ser remodelada, né? Então, tudo isso você tem que prestar atenção. E alguns bancos não estão aceitando mais CNH vencida. Eles aceitam até 30 dias após o vencimento. Com algumas exceções, aceitam a CNH em qualquer período. Comprovante de residência, né? Tem que ser nominal ao cliente ou parente de primeiro grau. Em casos em que há o nome de um parente de terceiro grau, não só no comprovante de residência, tem que comprovar o parentesco, certo? Preste atenção nisso aí, se for o filho, ele tem que mandar a identidade para mostrar que é a mãe que está fazendo o empréstimo, consta lá na carteira de identidade o nome da mãe. Se for o marido, mas a pessoa tem o nome de solteira, né? Aí tem que mandar também certidão de casamento, ainda que seja com o nome de casada, tem que mandar a certidão de casamento e assim por diante. Contra-cheque atual, né? Geralmente a maioria dos bancos pede um mês anterior à data da digitação. Eu sempre, quando eu fecho federal, INSS, a gente mesmo consegue, em alguns casos, tirar o próprio extrato, que alguns bancos pedem, outros não.
ou qualquer outro tipo de servidor que tem portal que tira o contra-cheque, eu peço para tirar o contra-cheque atual e os 2 últimos contra-cheques anteriores, ou seja, os 3 últimos contra-cheques que ele recebeu, porque alguns bancos pedem assim. Então, eu já mando, né, para o pacote completo. É melhor você pegar por exceção do que por falta. O comprovante de endereço tem 2 asteriscos aí que eu vou falar mais na frente. Alguns casos só aceitam o comprovante de endereço, né? Esses casos são principalmente contratos que não são INSS. E a declaração de residência, hoje a maioria dos bancos INSS aceitam normalmente. Eu vou deixar um adentro agora, falar de uma coisa, mesmo que não seja acatada pelos bancos, e é algo que você não pode forçar, mas existe uma lei na Constituição que qualquer cidadão pode fazer uma declaração de residência e qualquer instituição tem que aceitar. Se ele fizer uma declaração de residência, próprio punho e assinar. Tipo, se a pessoa estiver indo num Detran fazer alguma coisa assim, uma renovação de identidade, pedir um comprovante de residência, ele pode pegar um papel na rua e escrever assim: eu, pessoa de tal, falando tal, documento tal, nascido na cidade tal, brasileiro, nato, isso, aquilo. É, digo que moro em tal lugar, na rua tal, no bairro tal, né, etc., ele prestando todas as informações e assinando. Isso deve ser aceito em todas as instituições. Mas aqui a gente está falando, isso é uma lei, né? A gente está falando dos bancos que vão aprovar ou não um empréstimo. Então, assim, quem é do consignado recentemente sabe que não existia a declaração de residência. Depois de alguns casos que foram polêmicos, falando na justiça e tal, os bancos passaram a adotar a declaração de residência. Mas ainda, em alguns casos, ele pede o comprovante de residência. Ele não vai dizer que não vai aceitar uma declaração de residência, mesmo que não seja no formato dele, né? Que ele manda, que tem lá a ficha certinha, que o cliente já, nesse caso aqui, esse é um caso real que eu estou citando, pessoal. Uma pessoa foi no Detran, não tinha comprovante de residência, né? Eu estava vendo lá do lado, por isso que eu sei disso. E depois eu pesquisei, né, na Constituição. Isso não é nem lei, é constitucional. E o cara falou: peraí, ele pegou um pedaço de papel no chão que tinha lá solto e assinou declarando e deu. A pessoa era um servidor e falou assim: eu sei do que se trata e vou aceitar, né? E ele aceitou porque sabia que tinha que aceitar. Mas no caso do banco, é um caso que ele vai aprovar ou não um empréstimo. E se a pessoa forçar, o que é que o banco vai dizer? Que não foi aprovado, mas não vai dizer o motivo, certo? Porque se for declaração de residência, ele teria que ser obrigado a aprovar o contrato. Então manda tudo conforme o banco pede, tudo certinho. Então vamos lá. Observações importantes. No INSS, pessoal. Como o INSS em boa parte dos bancos já não é mais necessário o comprovante de residência, então ganha agilidade. Se o cliente não trouxe, fazer a declaração. Se ele está morando num lugar onde o aluguel ainda não foi processado, não chegou nada no nome dele, né? Então ele faz a declaração de residência, certo? Mas alguns bancos aceitam a declaração de residência, outros aceitam junto com o comprovante com a declaração de residência e outros aceitam um comprovante em nome de um familiar, no caso que você anexe um documento que comprove o parentesco, né? Como eu disse antes, um RG de um filho, um RG de um irmão, que mostra que tem o mesmo pai ou a mesma mãe, né? Ou no caso de uma certidão de nascimento, que ser parente de primeiro grau, certo? E outros exigem casos específicos, como a portabilidade, ele exige além da declaração, alguns bancos, além da declaração, além do comprovante de residência, ele exige também a declaração de residência, certo? Seria como um fator
duplo de, como é que eu diria, de segurança que o banco tem, né? Caso o comprovante de residência tenha sido um comprovante que não seja elegível, não seja aceito em termos oficiais, ele tem lá uma declaração assinada pelo cliente, né, num contrato, que é um contrato de maior risco, que é de portabilidade. Alguns contra-cheques, olha que atenção importante, né? Presta atenção. Alguns casos são aceitos como comprovantes de residência em contratos governo por alguns bancos. Em geral, contratos de servidores, né, vem sempre o banco qual a pessoa recebe o seu dinheiro. Então não é preciso, como no INSS, solicitar o cartão do banco. E alguns já vêm endereço também. Nesses casos já é um comprovante de endereço, certo? Aqueles contra-cheques enviados por correios, não sei se pouquíssimas pessoas recebem hoje, acho só em casos de pessoas que não têm acesso à tecnologia mesmo, ele é aceito também como comprovante de residência. Vamos lá? O que é que eu preciso agora para formalizar o meu contrato? Cartão. Olha, neste caso você vai acrescentar a primeira via de termo de adesão, a primeira via de solicitação de via de cartão de crédito, de saque. Ah, mas o cliente não vai fazer o saque. Olha só, eu dou como dica a você assinar os dois. Primeiro porque o banco já fica atento, porque se ele for fazer um saque futuro, tem que ter lá uma via assinada, certo? Em muitos casos o cliente, vou fazer só o cartão, e quando é aprovado, ele imediatamente solicita o saque a você, você já tem a via assinada, já tá tudo certinho. E tem casos que o banco pede mesmo só ele as duas vias, mesmo que ele não tenha feito o saque. Mas a regra seria pedir só o termo de adesão, caso ele não fosse fazer o saque. Eu, como muitas pessoas, discretamente, né, põe as duas vias e o cliente assina, não por má fé. Se o cliente não quer o saque não será feito, mas por uma questão de formalização. Primeira via do termo de consentimento, cartão, certo? Primeira proposta de adesão ao seguro, isso em casos que tem o seguro na proposta de cartão, como eu falei anteriormente também na proposta de contratos. Documento de identidade, como eu já falei, comprovante de residência e contra-cheque atual, mês anterior à digitação. Eu peço o atual, né, e os dois últimos antes do atual, que é para eu mando para o banco, que é para eu me cercar já das regras de todos os bancos e não ter problema, beleza? Voltando, né? Observações importantes. A declaração não é aceita em contratos que não é INSS. Tem que ter o comprovante de residência, já falei as regras, com no máximo de 90 dias, né? E você pode depois dar uma olhada no material aí, as coisas que eu tenho dito, né, para não repetir muito e não alongar muito o treinamento, como no caso de parentesco, etc e tal. A assinatura tem que conferir com um documento, desculpa, não atual, quer dizer, com um documento enviado ao banco, perdão. Aqui eu me coloquei mal, né, na hora de escrever. Não seria o documento atual, seria o documento que ele está enviando para o banco. Às vezes tem um RG, né, que não é tão antiga, mas também não é tão nova, e ele levou ao invés da CNH, e ele assina diferente na CNH, mas ele está acostumado, as pessoas mudam às vezes a assinatura, o padrão, um pouquinho, né, ao longo do tempo, e ele vai assinar como na CNH. Então aí, e você não olha, manda, chega na formalização, tem um problema, ou a formalização manda, chega na promotora, tem um problema, ou a promotora não vê, manda, chega no banco, tem um problema, e aí volta,
né? E o problema volta como uma bola de neve. Porque você voltar a documentação do banco, sai travando todo mundo. Trava a promotora, trava o correspondente, né? E vamos atrás do cliente. Se o tempo for muito longo, eu vou contar uma coisa que acontece para vocês daqui a pouco. Assinatura. Ver com cuidado se as pessoas assinaram nos campos cabíveis a ela, né? A elas, perdão. Acontece muito do cliente assinar no lugar do arrogo e a testemunha 1 assinar no lugar da testemunha 2 quando preencheu já as informações das testemunhas. Beleza? Deixa eu só sinalizar uma coisa aqui para vocês, que não seria o documento atual, seria o documento enviado, tá bom? Não para ficar bem claro. Vamos lá? Que legal. Observações finais. Veja se está utilizando os formulários atualizados dos bancos, pois suas formalizações serão devolvidas e você, em alguns casos, terá que pegar nova assinatura com o cliente. É aí que eu vou parar para dizer coisas que já aconteceu. Eu já vi situações, não aconteceu conosco, graças a Deus, mas já vi situações onde uma promotora ela era um pouco relapsa e os gerentes também, por pressão de venda, aceitavam em um determinado produto um, uma formalização fora da regra. Foi o que aconteceu. E enviava, e o banco, tudo bem, acatando. Porque o banco não dava validação imediata. Uns 9 meses, 8 para 10 meses depois, o banco saiu checando toda a documentação e pegou uma galera de correspondentes promotores toda desprevenida e enviou a documentação de volta. E as pessoas tinham que mandar a documentação atualizada. Aí, resultado: muitos, em alguns casos, já perdeu o arquivo do cliente. Outros não conseguiam mais localizar o cliente de forma alguma, porque o cliente mudou de cidade ou o cliente mudou de telefone. E em alguns casos, né, que já aconteceu comigo também, não aconteceu essa questão da devolução assim, aconteceu de você fechar um cliente que está em viagem, né? Eu já, quando eu estava em Maceió, uma cidade turística, recebi muita gente e uma pessoa foi fazer o empréstimo dele lá, né? A gente ficou até meio receoso, se era fraude não, mas com o andar da conversa com o cliente viu que de fato o cliente ele queria mais um dinheirinho, né, para curtir as férias, estava visitando a família e nesses casos fica quase que impossível ou muito custoso você pegar a assinatura de volta com o cliente, porque você vai ter que mandar o documento para outro estado, ver correio não é barato e por aí vai. E o pior de tudo isso não é nada, pessoal, é que o banco sabe como é banco, né? Eu não vou falar muito porque vão dizer que eu sou contra o banco, não é que eu sou contra o banco, porque o banco é esperto, o banco é inteligente, sabe? O banco é malandro. Então, assim, o que é que ele faz? Ele desconta o dinheiro. E quando desconta o dinheiro, dói. E quando dói, a gente sai correndo atrás. Quando a gente sai correndo atrás, a gente perde tempo. E perde tempo e dinheiro, né? Preste atenção nos detalhes, como o arrogo. No caso de analfabeto, as documentações extra para comprovar o parentesco de primeiro grau. Beleza? Não adianta ir com o sobrinho, porque é o sobrinho que é mais chegada, a vovozinha lá, etc e tal. Ela tem que ir com um irmão, um filho, né? No caso de idoso é mais difícil, um pai, etc e tal, mas tem que ser, né? Comprovar um parentesco do primeiro grau. Roberto, e quando a pessoa não tem nenhum parente do primeiro grau? Essa resposta eu vou deixar para quem se cadastrar lá como membro de correspondentes bancários, certo? E pegar o Excel que tem a resposta
com, com a comparação entre todos os bancos, o que o banco aceita, o que o banco não aceita, e eu sempre atualizo, né, à medida que as informações chegam, né, dos bancos. A gente somos cadastrados direto com os bancos, então a informação chega logo. E eu tenho os cadastros antigos, que da época que a gente tinha com a promotora, que até hoje também eu recebo atualizações. Então eu recebo de toda parte, né? Vou lendo os e-mails e vou atualizando. Beleza? Preste atenção. Vamos lá. Você que já está mais tempo na área de formalização, já conhece muita coisa do que eu estou falando, né? Mas ele gostaria de que esse slide que eu vou falar agora fosse posto em prática. E quem está chegando agora, né, essas informações que eu passei são muito úteis, né, você pode aproveitar. A pessoa que formaliza contratos, isso serve, essa informação que eu vou dar serve para o dono da empresa, para o gerente que cuida do formalizador, para a pessoa responsável em si, para os vendedores, né, não só o gerente administrativo de operações, mas o gerente de vendas também, né, que precisa prestar atenção e ter cuidado com o formalizador, que é uma pessoa que ele pode evitar muita burocracia, muito tempo perdido em retrabalho para a empresa, como também em questões de dinheiro, de devoluções, de abate de comissão, etc. e tal. Ou abate do contrato inteiro, né? Tem banco que bota para doer mesmo. Precisa de uma sala. O que é que um formalizador precisa? Ele precisa de uma sala silenciosa, com clima agradável e bem iluminada. Não coloca junto com os vendedores. Tem gente que tem um telemarketing, bota porque tem um cantinho ali, não sei o que, bota alguém para formalizar, não sei o que. Aí uma zoada e pode duas coisas acontecerem. Uma, gerar um relacionamento muito íntimo entre o formalizador e os vendedores, e o cara às vezes ser compassivo. Eu vou falar aqui mais adiante. Deixa aí. Ter como habilidade ser detalhista, né? E essa é uma vaga que você não precisa de uma pessoa que seja muito comunicativa, né? Aquela que vendedora que precisa que fale muito na entrevista, tudo. É só uma pessoa que você, na hora de contratar, tem que ter a habilidade de fazer testes, né, para ver se a pessoa é detalhista, beleza? E observar com cuidado todo o conteúdo da formalização. Eu vou dizer aqui mais ou menos como é que funciona como funciona até hoje, né, e como funcionava quando eu contratava uma quantidade maior. Todos os meus vendedores tinham que fazer o teste de digitação. Por quê? Eu botava o mesmo texto para todas as pessoas e calculava o tempo. E o que é que acontece? Se a pessoa era muito lenta, ela já me passava uma informação, né? Não é uma regra geral, mas é uma regra que atinge a maior parte das pessoas, que ela não domina muito informática. E não é o caso de ser uma boa vendedora, porque um bom vendedor para telemarketing ou para balcão, ele tem que ser ágil no sistema, né, para não perder o cliente, né, e o cliente ir para outro lugar ou desistir da proposta. Ser respeitada e obedecida, certo? Ser obedecida, perdão, ter falado no E, pessoal. Ao enviar as notificações ao setor de vendas e digitações, por exemplo, ele constata muitos erros e manda. Então, o setor de vendas e digitação tem que respeitar e entender que faz parte de um bem comum para a empresa, inclusive para o vendedor, para não ter um retrabalho. Erros recorrentes que chegam ao setor, né, para facilitar a venda ao cliente. Por exemplo, tem gente que aceita CNH vencida, ele bota ali rápido, você tal, vendeu, o cliente foi embora, às vezes faz a digitação,
pode acabar do banco pagar sem ver, na hora de formalizar vai dar problema, entendeu? Então presta atenção aí. Fazer com que a área de vendas ou parceiros ou seus correspondentes entendam que há diferença de formalização de um banco em promotoras diferentes, de um mesmo banco em promotoras diferentes. Isso acontece muito. Na época que a gente tinha cadastro com as três ou quatro promotoras, mais ou menos, embora tinha uma que era a nossa promotora principal, às vezes tinha um contrato que a gente tinha que digitar em outra promotora, ou porque não tinha um banco, etc. E aproveitava e digitava também um contrato que a gente digitava na promotora que era específica nossa. O que acontecia? Eu percebi que há promotoras que têm regras de formalização diferentes. Não seja, como é que eu diria, bater de frente. Você cumpre com a exigência, daquela promotora específica, contanto que não esteja de encontro às regras do banco. Por quê? Porque senão ele vai passar para o banco ele não confere na hora da condição, depois ele vai fazer um mutirão lá, passar no sistema tecnológico para ver, e aí vai detectar um monte de coisa. O que acontece? Ele manda de volta meses depois, e aí está o problema feito, a bola de neve. E às vezes representantes diferentes do mesmo banco que fazem exigências mais ou menos elevadas, né? Tem um gerente que é mais tranquilo, outro mais, né? E ele, às vezes um gerente, por ter uma carteira maior dentro de uma promotora, ele exerce uma influência maior na formalização e os clientes deles conseguem ter uma facilidade para uma determinada coisa, mas o problema chega no futuro, certo? Não deixe de passar um documento fora dos requisitos para não parecer chata ou mesmo agradar alguém de que goste ou que tem representação na empresa maior do que a sua. Isso acontece, o caso que eu falei, agradar alguém. Quando a formalização fica muito próxima de vendas, né, no caso de vendas de telemarketing, no caso, ou balcão mesmo, fica uma do lado da outra, o que acontece? Cria uma amizade. E aí ela, para não ser chata com a amiga, ela aceita, manda. O promotor às vezes pode passar, aceitar o banco, mas, como eu falo, volta. A dívida chega um dia. Então, seja exigente, porque você com certeza pode não ser de imediato, mas na frente as pessoas vão lhe considerar uma pessoa profissional, comprometida e realmente, né, capacitada para essa área, né, e referenciada. Em casos de divergências com a maneira correta, né, do banco, e o gerente quer que você mande a competição, que seja aceita dessa forma, sugiro que você haja de forma correta, com discrição e de forma amistosa, procurar alguém com cargo superior, sem tentar comprometer outra pessoa, às vezes nem citar o nome, certo? E informar que está havendo uma autorização extra para passar uma documentação que pode trazer um prejuízo futuro para a empresa, e que se é para passar dessa forma mesmo. Se o dono da empresa ou o responsável, né, que responde pelo dono, disser que sim, você está segura, para mandar e-mailzinho assim, pede para ele responder, dar um ok, tá? Porque quando vier o problema no futuro, você está resguardado, você agiu com responsabilidade, te obrigaram a fazer o errado, mas você estava fazendo certo, porque quem te obrigou a fazer errado era a pessoa que paga o seu salário, é a pessoa que é responsável por tomar as decisões de quem paga o seu salário. Já vi situações em que o banco devolveu, aí eu já falei, né? Meses depois, e problema. Hoje a coisa às vezes não demora, né, tanto, mas pode acontecer de um banco acumular as verificações, ou alguns verificam por amostragem, e quando detectam o erro, aí ele pega tudo daquele correspondente ou daquela promotora e faz, né, uma varredura. E aí lá vem o problema.
O que nós aprendemos e podemos entender nesse curso? É um curso que eu falo agora geral, pessoal. Tem regras específicas dos bancos, né? Não vou repetir. As documentações necessárias para contratar os cartões, a diferença entre bancos e promotores, o respeito dos deveres ao formalizador que está entre os dois lados, vendas e bancos, né, que recebem contratos, as exceções e, para finalizar, como a assinatura deve constar nos documentos e os perigos. Beleza? Vamos lá. Grande regra: cliente assinar no local indicado para o cliente assinar, né, no lugar indicado e com o documento que ele está apresentando, igual ao documento, né, que ele está apresentando naquele momento. O cliente põe digital no campo indicado, rogo assina no campo cliente e acima da assinatura preenche, né, o rogo de o nome do cliente e abaixo com o nome e CPF do rogo e as duas testemunhas simples, né, ilustra a imagem, como eu vou mostrar na imagem que vem, tem que assinar corretamente. No terceiro caso que eu vou mostrar, o cliente põe a digital no campo indicado, testemunha rogo assina na testemunha 1 e a outra testemunha comum assina, né, no outro lugar, você vai ver. E o campo cliente fica em branco, né? Sobre a assinatura, o que é preciso? Vamos lá? Cliente analfabeto, então, assinatura do cliente ao campo, né? O cliente assina no campo indicado de acordo com o documento de identificação, certo? Cliente impedido de assinar ou mobilidade reduzida. O arrogo, nome do cliente, né? A assinatura da testemunha, arrogo, preencher o nome RG ou CPF da testemunha, beleza? Tem também a outra que eu estou citando acima aí, acima da assinatura, o arroga assina no campo cliente e acima da assinatura preenche, né, as informações. No outro caso, o arrogo de nome do cliente, e abaixo com o nome e CPF do arrogo. Tem que preencher as informações e tem que ser legíveis para não ter problema. Mais duas testemunhas simples. E outra, pessoa, às vezes acontece, e tem gente que acha uma coisa boba. A pessoa já dá preenchido o RG e o CPF e o nome das testemunhas, e uma testemunha assina no lugar da outra, e outra assina no lugar da uma. Tem banco que não aceita, e que é quase a maioria, e isso aí dá um problema, e volta o contrato, e já viu uma bola de neve. Eu quebrei o clima agora, né? Fui para o último slide, né? Poderia dizer que tá acabando alguma coisa. Você já sabe que o último slide não tem mais graça. O cliente põe a digital no campo indicado, a testemunha assina na testemunha 1 e mais a testemunha comum, né? O campo cliente fica em branco, né? Então presta atenção que isso acontece em vários formulários de forma diferente, no mesmo banco e em bancos diferentes, de formas diferentes. E as características específicas estão lá. Se cadastre no site www.amtrode.com.br e você vai estar participando de uma comunidade com muito material de treinamento. Inclusive, se você quiser pegar esses PDFs, é o mesmo treinamento. Eu tenho vamos lá, vamos passar aqui. Isso é do último slide. Muito obrigado por você estar participando desse curso, por assistir. Esperamos contribuir para o seu crescimento profissional, certo? Entre na Amtrode e cadastre gratuitamente como membro do conteúdo para pessoas certificadas ANEPS. Lá você encontrará muitos cursos exclusivos. Também pode postar perguntas que são respondidas por mim ou por alguém cadastradas que veio antes e saiba tirar dúvidas, né? Um fóruzinho que é bem bacana. Este último é muito útil em casos de vendas e principalmente digitação,
porque tem alguém que não sabe, tá com a digitação que está sendo reprovada constantemente, e muito rápido, então, né, pior, portabilidade, alguns dias depois. Além de você tirar a dúvida, a pessoa vai dizer, rapaz, é um campozinho ali que você tem que botar a informação, isso é um arquivo que tem que ser dessa forma, né? Você não pode simular com essa tabela de forma nenhuma, tem que ser a outra tabela. São pequenos detalhes que está reprovando o contrato e que poderia ser pago, né? Aumentar o lucro da empresa e aceitar muito mais clientes daí para frente. Um caso mesmo que aconteceu foi um caso de um contrato muito alto que a gente vendeu. Foi por isso mesmo que o cliente veio parar até nós. Ele passou em vários lugares e todos os lugares diz que o empréstimo dele não poderia ser feito. Na verdade, a mãe dele não podia ir na loja, não podia comprovar que ela era ela, entendeu? Porque ela era debilitada, ela ficava imóvel no quarto da residência que morava com o filho, sob os cuidados da enfermeira, e a assinatura dela não podia assinar, cliente com uma mobilidade de assinatura, né? E o que é que a gente viu? Era um contrato muito alto, era acima de 30 mil. E a gente viu que era o cliente legítimo, né? Tranquilo, ela falou com a gente. A gente designou uma pessoa para ir até a casa dela, né? Pegou a assinatura direitinho e mandamos para o banco. Quando mandamos para o banco foi reprovado, né? O que aconteceu em vários outros lugares, o cara falou. Eu dei uma varredura em todos os roteiros, olhei tudo direitinho. Perguntei a algumas pessoas, tem que ter cuidado. Tem gerentes de promotora que não adianta você perguntar nada, que não sabe de nada. E tem gerentes de promotores que são bem ligados. E às vezes tem uma pessoa, né, dentro da promotora ou do banco, no caso se fosse a promotora, que ela é bem ligada a todos os detalhes. Então, você tira uma dúvida com ela, ela te diz. Foi o caso, eu procurei uma pessoa na promotora que ela era muito bem instruída e ela me disse: Roberto, faz, mas o que está errado aí é a procuração, entendeu? Não pode ser uma procuração geral, nem específica, feita em cartório. Tem que ser a procuração do banco. Eu não vou citar o banco por uma questão de estratégia e eu não sei como é que está hoje, assim, mas o banco exigia que tinha que ser, aí a gente teve que pedir por essa declaração, não tinha sistema, mandaram pra gente a declaração certinha, a gente já sabe o que eu fiz, eu também tomei todos os cuidados. A cliente assinou, tirou foto, eu pedi que tirasse a foto antes que a vendedora regressasse, eu mandei pro banco pedindo que desse um ok, que aquele documento era de fato aceito pelo banco, porque foi redigido pelo banco, a pessoa deu ok, nós registramos em cartório, mandamos para a digitação. Quando chegou na digitação, pendenciou dizendo que existia um documento mais atual para procuração nesses casos de clientes com mobilidade. Como eu já tinha um e-mail, eu poderia fazer tudo de novo, mas eu evito o máximo, aborrecer o cliente, perder tempo também. Eu enviei esse e-mail para a promotora, né? Nós fizemos chegar o conhecimento ao banco e ele teve que aprovar com um formulário antigo, porque foi dado ok para a gente antes. Foi muito bom a gente ter feito isso, né? Era um contato grande, eu não queria perder mais tempo com o cliente e mostrar para o cliente que a gente atua bem em casos impossíveis. Pronto, é só isso. Muito obrigado e teremos muito curso legal. Você pode ver na nossa plataforma no site um curso sobre fraude, como detectar identidades falsas, CNH falsas, né, e outros documentos falsos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Você é show, você que faz com que eu queira sempre estar produzindo novos replicando os conhecimentos dos bancos e produzindo novos conhecimentos para você. Um abraço
e até a próxima.